Olá, hoje vamos resolver as questões do capítulo 2 de cinética química. Esse capítulo abordou por que uma reação química ocorre, as condições acessórias para ela ocorrer e os fatores capazes de alterar a velocidade dessa reação. Vamos começar a resolver os exercícios. Espero que vocês gostem. Eles estão em ordem crescente de dificuldade. Isso vai atender a qualquer nível de exigência. Se você vai fazer prova para comunicação, direito, tem lá o seu exercício. Se você precisa acertar as questões mais difíceis, tem lá as questões que você precisa acertar. Então, eu botei questões para atender a todos os níveis de exigência. Entenderam? Vamos começar. Primeira questão. Pesquisadores do Instituto Max Planck da Alemanha conseguiram ativar o CO2 para uso numa reação química. Esse procedimento é o primeiro passo para o sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isso, os pesquisadores utilizaram de um catalisador que não tem metal. Nesse sentido, qual o papel de um catalisador numa reação química? Letra A. Diminuir as energias de reagente e produto. Gente, catalisador não mexe nem na energia do reagente, nem na energia do produto. Catalisador não altera as energias, nem de início, nem do final. E, consequentemente, não altera o ΔH, porque não muda nem o início, nem o final. Letra B. Encontrar um novo caminho reacional com uma menor energia de ativação. Perfeito, resposta certa, letra B. Esse é o papel de um catalisador, levar a reação por um caminho que necessite de menos energia. Isso faz com que ela ocorra mais rapidamente. Entenderam? Vamos para a questão 2. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Questão 2. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade no 2. Entenderam? Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Coluna 1. Queimadas que se alastram rapidamente quando está ventando. Se você estudou a teoria do capítulo 2, você não tem dificuldade aí. Lá no capítulo 2 eu botei um cara com soprador de churrasqueira para acender mais rapidamente a churrasqueira. Por quê? O soprador aumenta a demanda de oxigênio, aumenta a concentração de oxigênio na queima. Isso faz com que a queima ocorra mais rapidamente. Então, quando está ventando, você aumenta a concentração do oxigênio. Isso faz com que a queimada se alastre muito mais rapidamente. Então, a afirmação 1 tem a ver com concentração. Letra C. Conservação dos alimentos no refrigerador. Já falei disso para vocês. O refrigerador diminui a temperatura. Diminuindo a temperatura, ele diminui a velocidade cinético-molecular. Com isso, ele diminui a velocidade da reação. O alimento estraga mais rápido. E isso te dá tempo de consumi-lo ainda saudável. Agora, diminuir a temperatura significa que o alimento não vai estragar? Não, senhor. Ele vai estragar. Ele só leva mais tempo. Se você observar a sua geladeira, tem uma tabela lá de datas. Olha, o frango segura esse tempo, a carne bovina aguenta esse. E se for freezer, o tempo é maior. Por quê? Porque a temperatura é menor, a velocidade é mais lenta ainda. Conservação dos alimentos tem a ver com temperatura, letra D. Efervescência da água oxigenada na higiene dos alimentos. Gente, não é água oxigenada que efervesce. O que efervesce é o peróxido de hidrogênio.
A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio. E quem é o peróxido de hidrogênio? H2O2, que reage produzindo água e O2. O2 é um gás. Quando o O2 sai, provoca aquela efervescência. Agora, ele diz que essa efervescência ocorre quando você limpa um ferimento. Por quê? Quando você limpa o ferimento tem sangue. E o sangue tem uma enzima, e você sabe da biologia que enzimas são catalisadores. O sangue tem uma enzima denominada catalase. O que essa enzima faz? Acelera a decomposição da água oxigenada. Isso aumenta a velocidade de formação do O2. Isso faz com que você produza muito mais O2 no mesmo intervalo de tempo. Então é só olhar aí para a reação. Está observando lá o sangue? Olha o que ocorre com a água oxigenada. Olha a quantidade de espuma. Aquilo tudo é oxigênio sendo liberado. Agora, entendam uma coisa. Não é o peróxido de hidrogênio que me interessa para limpar o ferimento. O que me interessa é o O2. Então me interessa que o peróxido decomponha, produza o O2, porque é o O2 o antisséptico. É ele que faz a limpeza do ferimento. Entenderam? Então a 3, efervescência da água oxigenada, tem a ver com catalisador, letra B. E finalmente, lascas de madeira, queimando mais rapidamente que um pedaço grande de madeira. Pelo amor de Deus, superfície de contato. Então, 1C, 2D, 3 bola e 4A. Resposta certa, letra A. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos para a questão 3. Questão de Brasília, hein? Toma cuidado, hein? Considere o estudo da velocidade de uma reação. Considere o estudo cinético, o estudo da velocidade de uma reação. E julgue os itens abaixo. Toda reação é produzida por uma colisão, mas nem toda colisão gera uma reação. Vocês sabem disso, vocês estudaram o capítulo, vocês sabem disso. Não é só a colisão que vai produzir a reação. Você tem as condições acessórias. Energia de ativação, ângulo certo, afinidade entre os reagentes. Então, toda reação é produzida por uma colisão, mas nem toda colisão gera uma reação. Perfeito, verdadeiro. Uma colisão com grande quantidade de energia, em que as moléculas estão muito agitadas, pode produzir uma reação. Correto? Ele não disse que vai, ele disse que pode. Está perfeito. Se depender apenas da energia, certamente ela vai ocorrer. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Gente, acabamos de dizer isso. Não depende apenas da orientação, depende também de outros fatores, isso é falso. A energia mínima para uma colisão efetiva, para uma colisão que produz produto, é denominada energia de reação. Está errado. É denominada energia de ativação. Olha como é que ele é mau. Olha 5. A diferença energética entre produto e reagente é denominada energia de ativação. Está errado. É denominada energia ou entalpia de reação. Percebeu como ele alternou o final correto? Brasília. Uma errada anula uma certa. Você sai disso aí com 0 facilmente. Então, isso requer cuidado, uma análise cuidadosa. Beleza? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Indique a afirmação incorreta. Quanto menor a temperatura, maior será a velocidade. Gente, pelo amor de Deus. Menor temperatura, maior velocidade? Pelo amor de Deus. O aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da exotérmica. Não me interessa se ela é endo ou exo. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. A velocidade de um reagente no estado sólido é menor que no estado líquido. Lógico, no estado líquido tem maior mobilidade. A diferença energética entre produto e reagente, lembra da questão 3? É chamada energia de reação ou entalpia, está perfeito. A velocidade de uma reação
Depende da natureza, lógico que depende da natureza do reagente. Então, a A é falsa, já é a resposta, a B correta, a C correta, a D correta e a E correta. Resposta, qual é a afirmação incorreta? Letra A, quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Ok? Vamos para cima. Vamos nós. Assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Com calma. Calor, aumenta. Obscuridade, falta de luz, não. Por isso, inclusive, que quando você tem substâncias que podem sofrer alteração com a luz, você envolve essas substâncias num papel alumínio para impedir que a luz entre. A água oxigenada, ela vem num frasco de vidro castanho escuro ou de plástico leitoso para impedir que a luz entre. Então, obscuridade não favorece uma reação. Então, letra A descartada. B, calor, ótimo. Maior superfície de contato, excelente. Ausência de catalisador. Não, se eu quero aumentar, presença. Letra C, calor, maior superfície de contato entre reagentes e catalisador. Perfeito, tá aí. E aí, concordam com isso aí? Alguma dúvida nisso aí? Tá aí, ó, para vocês, ó. Perfeito? 6. Tirar aqui para melhorar para vocês. 6. Se um comprimido efervescente contém ácido cítrico e carbonato de sódio, e ele for colocado num copo d'água, e você mantém o copo aberto, você verifica que esse comprimido ferve. O que é ferver? Já falei. Libera um gás. Assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno. A massa do sistema vai se manter inalterada? Não. Se está saindo um gás, está aberto o copo, a massa do sistema diminui. A velocidade de liberação das bolhas vai aumentar se você aumentar a temperatura da água. Perfeito. Resposta: letra B. Letra B. Correto? Questão 7. A temperatura é um fator que controla a velocidade. A temperatura é um fator que controla a velocidade das reações. Diminui a temperatura, diminui a velocidade. Se essas reações ocorrem no seu organismo, a temperatura vai controlar as reações que controlam no seu organismo. Quando essa temperatura do seu corpo atinge 41,7 graus, isso pode causar morte. Quando ela acelera todas as reações do corpo e destrói substâncias vitais, como as enzimas, que atuam como reações catalisadoras, que são importantíssimas nas reações bioquímicas do seu corpo. A partir do exposto, analise as afirmações a seguir. 1. O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade das partículas formadoras de um sistema reacional. Está perfeito. Consequentemente, diminui a velocidade da reação. Estava bom demais. Consequentemente, aumenta a velocidade da reação. 2. Os catalisadores em qualquer reação química são consumidos. Pode parar. Os catalisadores não são consumidos durante a reação. Por isso que algumas indústrias que usam catalisadores nem têm o catalisador, elas alugam. Elas alugam o catalisador, utilizam o catalisador e depois devolvem o catalisador para o dono sujo de resíduos, de reagentes e produtos. Com isso, ela não perde
tempo nem o homem especializado dela limpando o catalisador. Ela devolve sujo à dona, a dona limpa o catalisador, mas antes disso já fornece um catalisador limpo para que a empresa continue operando. Então, catalisadores não são consumidos durante uma reação química. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade das reações. Perfeito. Em qualquer temperatura. Não, já falei, temperaturas altas desnaturam a enzima e ela não vai poder atuar como catalisador. 4. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação. Perfeito. Então, as 3 afirmações, 1, 2 e 3, estão incorretas. A única afirmação correta é a 4. Está aí. Perfeito? Vamos para a questão de número 8. Olha aí. Apesar de não constar aí, essa questão é Unicamp. Olha o nível dessa questão. O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco com uma solução de ácido clorídrico. Essa reação foi realizada várias vezes. E você foi modificando as condições do meio reacional ao longo dessas experiências. E quais são as condições que você mudou? Temperatura, superfície de contato do zinco e concentração da solução ácida. Observe a tabela que descreve essas condições. Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação será maior. Então, observe aí, temperatura, 25, 25, 30, 30, 30. Zinco, grão, em pó, em raspa. Raspa é lasca. Lasca é maior do que grão. Pó é o menor de todos. Concentração, 1,5. Se dependesse apenas da temperatura, fala aí para mim, em que temperatura essa reação ocorreria mais rapidamente? 30 graus. Então, se dependesse só da temperatura, quais seriam as reações mais rápidas? 3, 4, 5. Nas experiências 3, 4, 5, quais são as superfícies de contato? Em pó e em raspa. Então, observe que em pó você tem a maior superfície de contato. Então, em 2 e 3, melhor, em 3 e 4, eu tenho a maior temperatura e a maior superfície de contato. Então, quais são as reações mais rápidas? 3 e 4. Agora, vamos para a concentração. A 3 é 1 mol por litro, a 4 é meio mol por litro. Gente, qual é a de maior concentração? A 3. Então, a 3 tem a maior temperatura, a maior superfície de contato, a maior concentração. Portanto, é a mais rápida. Entenderam? Vamos para 9. Professor, onde essa reação caiu? Lugar nenhum, foi eu que fiz essa questão. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso tem cara de UERJ, isso tem cara de Unicamp, isso tem cara de FUVEST, isso tem cara de Enem. Se isso aí cair numa prova, só vocês vão acertar. Observe. Uma reação de decomposição da água oxigenada ocorreu a pressão e temperatura constante e está representada pela equação abaixo. 2H2O2 dando 2H2O mais O2. Assinale a alternativa que representa a variação de concentração do H2O2 com o tempo. H2O2 é um reagente. Com o tempo ele vai diminuir. Aí você vai para as opções. Letra A está diminuindo. Letra B está aumentando, não me interessa. Letra C está diminuindo. Letra D está diminuindo. E aí, José? E aí, dona Clara? Qual é a resposta correta?
Fala aí, Duarte, qual é a resposta correta? Tanto A quanto C quanto D, a concentração está diminuindo. Mas vamos lá na física, observe uma coisa. A tangente a essa curva vai me dar a velocidade. Observe. Olha a letra A. Tracei a tangente desse ponto. Olha lá. Olha o ângulo. Tracei a tangente desse ponto. Olha lá. Olha o ângulo. Percebeu que o ângulo aumentou? Se o ângulo aumentou, a tangente aumentou. Se a tangente aumentou, a tangente é a velocidade. Então, nessa curva, a velocidade está aumentando. E nós sabemos que uma reação química tem velocidade decrescente. Não existe reação química com velocidade crescente. Por quê? Porque a concentração do reagente com o tempo diminui. Então, por que não pode ser a letra A? Porque apesar da concentração do reagente estar diminuindo, a velocidade está aumentando. E velocidade não aumenta. A velocidade diminui. Vamos para a letra C. Se você traçar aqui nesse ponto e nesse ponto, você vai observar que os ângulos são iguais. Então a velocidade é constante. Novamente errado. A velocidade não pode ser constante. Vamos para a letra D. Traça a tangente aqui. Olha o ângulo. Aqui, olha o ângulo. Percebeu que o ângulo diminuiu? Se o ângulo diminuiu, a velocidade está diminuindo. Então qual é a resposta? Letra D. Por quê? Na letra D, a concentração de H2O2 diminui com o tempo, o que é verdade, e, consequentemente, a velocidade também. Então, a resposta correta é essa aí. Num gráfico de reagente, a concavidade tem que estar voltada para cima. Entenderam? Entenderam? Vamos agora à questão 10, FUVEST. A reação representada pela equação é realizada segundo dois procedimentos. Primeiro, triturando reagentes sólidos. Olha como é que ele tenta te enganar. Triturar é aumentar a superfície de contato, mas os reagentes estão sólidos. 2. Ele misturou soluções aquosas concentradas, soluções aquosas líquidas. Gente, acabei de ver uma questão dessa. Sólido, líquido. O líquido é mais rápido. O líquido é mais rápido que o sólido. Então, em 2, a velocidade é maior. Utilizando essa mesma quantidade de NaHSO4, bisulfato de sódio, e acetato de sódio, CH3CONa, a formação de ácido acético, letra A, é mais rápida em 2, porque em solução a frequência de colisão entre os reagentes é maior. Ponto. Acabou. Tranquilo? Tranquilo? Vamos para a questão 11. Essa questão está em outro patamar, hein? Questão na FUVEST, hein? Foram realizados 4 experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração 1 mol a cada litro, a certa massa de ferro. Então você pegou uma determinada massa de ferro e misturou com uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1 mol a cada litro. A 25 graus e 1 atm, mediram-se os volumes de hidrogênio produzidos em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. A tabela mostra o tipo de ferro usado, a temperatura e o volume de solução. Tipo de material usado: prego, limalha. Limalha é pó de ferro. Limalha, limalha, limalha. Então, prego, limalha, limalha, limalha. Quem tem a maior superfície de contato? Limalha. Então, se dependesse apenas da superfície de contato, qual seria a mais rápida? B, C e D. Temperatura: 60 graus, 60 graus, 60 graus, 40 graus.
Quais seriam as mais rápidas? 60 graus. Volume, 50 mililitros, 50 mililitros, 80 mililitros, 80 mililitros. Não esqueça que a concentração é 1 mol a cada litro. Quanto maior o volume, maior o número de mol de ácido. Consequentemente, mais rápida a reação. Então vamos lá. Vamos cercar a questão. Observe isso aqui. Aí eu tenho a maior superfície de contato. BC dado. Da BC dado, B e C tem a maior temperatura, 60 graus. Então eu tenho a maior superfície de contato e a maior temperatura. Então B e C são as mais rápidas. Agora observe. C tem 80 mililitros, enquanto B tem 50. Então, em C, eu tenho maior número de mols de ácido. Então, observe que em C, eu tenho a maior superfície de contato, a maior temperatura e o maior número de mols. Consequentemente, C é a mais rápida. Agora, vamos analisar o gráfico. Está aqui. Mesmo intervalo de tempo para todo mundo. Observe a curva 1. Observe a curva 1. Está aqui. Isso foi a quantidade formada de gás hidrogênio no experimento 1. Experimento 2, experimento 3, experimento 4. Então você vai observar que na curva 1 foi onde aconteceu a maior quantidade de gás hidrogênio produzida. Perceba que eu nem levei até o zero. Eu peguei do menor para cima, só para você entender. Então, qual é a mais rápida? É a curva 1. Então, a curva 1 corresponde ao experimento C. Se eu vou nas opções, os únicos que têm experimento C para a curva 1 são D e E. Se você pegar o 2, em D e E, os dois afirmam que a curva D corresponde a 2. Perfeito. Agora, onde é que está a diferença em 3 e 4? 3 diz que é A e B, 4 diz que é B e A. 3 e 4 é onde estão os experimentos mais lentos. Se um é o mais rápido. Observe uma coisa. Olha para o material. Se dependesse do material, qual deles teria a menor velocidade? O prego. Que o prego tem a menor superfície de contato. Então observe só. Vamos lá. Volume da solução de A e B, 50-50, iguais. Temperatura, 60-60, iguais. Gente, material, prego e limalha. Lógico que o prego é o menor velocidade, porque tem menor superfície de contato. Então observe, A e B, mesma temperatura, mesmo volume. Onde é que está a diferença? Superfície de contato. No prego, eu tenho a menor superfície de contato. Consequentemente, a A é a mais lenta. Então, a resposta é a letra E. Acabou a questão. Entenderam? Questão de muito bom nível, hein? Questão 12. O FMG. Olha aí. O FMG não tem questão otária, hein? Só tem bom, hein? Em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico. Entenda só, a massa de ferro é a mesma e são volumes iguais de uma mesma solução. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a concentração é a mesma. Se tem a mesma massa de ferro, tem o mesmo volume e a mesma concentração, significa que as duas reações vão formar a mesma quantidade de produto.
Se você olhar para as opções, você já descarta C e D. Porque, tá vendo lá no final do tempo? Percebe que uma produziu mais hidrogênio que a outra? E não é. Se eu uso a mesma quantidade de ferro e a mesma quantidade de aço, a quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de ferro, mesma quantidade de ácido, vai gerar a mesma quantidade de hidrogênio. Portanto, o volume final de hidrogênio tem que ser o mesmo. Continuando, num dos experimentos ele usou placa de ferro. E no outro, ele pegou uma placa igual, só que transformou em pó. Nos dois casos, o volume de gás de hidrogênio foi medido periodicamente até que todo o ferro fosse consumido. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa o hidrogênio produzido. Gente, entre placa de ferro e limalha, limalha tem maior superfície de contato. E se ela tem maior superfície de contato, ela é mais rápida. E onde é que tem maior quantidade de limalha formada? Na letra B. Qual é a resposta correta? Letra B. Excelente questão, hein? Vamos agora para a questão 13. Olha como é que vocês já estão ficando mais maceteados. Presta atenção. Nessa altura do campeonato, meu irmão, querida, já sei que vocês vão tirar isso aí de letra. Não é uma questão simples, não, hein? Mas para vocês é. A tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação zinco mais HCl, dando cloreto de zinco mais hidrogênio. Perceberam que as reações são sempre as mesmas? Olha aí, hidrogênio de novo. E aí ele fez lá 5 experiências. Massa de zinco. 1, 3, 3, 3. Forma de zinco. Barra, pó, pó, barra, pó. Concentração do ácido. 0,2, 0,2, 0,2, 0,5, 0,5. Temperatura do processo. 20, 60, 20, 60. Assinale a experiência em que a reação entre o metal e a solução de ácido se processou com maior rapidez. Olha só, vocês têm que tomar cuidado com um detalhe. O zinco é sólido. O ácido é uma solução, é líquida. E ele não quer saber quem produz mais hidrogênio. Ele quer saber quem produz mais rápido. Então vamos lá. Concentração, líquido. Quais são as maiores concentrações? 0,5 e 0,5. A 4 e a 5. Na 4 e a 5, quais são as temperaturas? 60 e 60. Opa, as maiores. Então eu tenho as maiores temperaturas nas maiores concentrações. Observe, na 4, o zinco está em barra. Na 5, o zinco está em pó. Em pó, tem maior superfície de contato. Então a 5 tem maior superfície de contato, maior concentração e maior temperatura. Resposta, letra E. Vocês observaram que eu não me preocupei com a massa? A massa vai interferir na quantidade de hidrogênio obtido. Isso foi questão de uma prova da Unicamp. Entenderam? Então vamos para a questão 14. Olha aí a preparação que eu fiz com vocês, já dando resultado. Lembra que eu falei que só tinha visto algo parecido? Uma vez, foi isso aí, ó. O FMG. Considere a reação entre pedaço de mármore
e ácido clorídrico, descrito pela reação CaCO3 mais H+, dando CO2, água e cálcio 2+. A velocidade da reação pode ser medida de diferentes maneiras. E você representou essas maneiras graficamente. Dentre os gráficos, o que representa corretamente a velocidade dessa reação é, presta atenção, presta bem atenção. Letra A, o que está escrito aí? Volume de gás carbônico, volume de CO2. CO2 não é produto? Se é produto, tem que aumentar. Letra B, massa de CaCO3, carbonato de cálcio. CaCO3 é reagente, tem que diminuir. C, massa de CO2, produto, tem que aumentar. E aí está diminuindo. E D, concentração de cálcio 2+. Cálcio 2+ é produto, também tem que aumentar. Então observe. CO2 tem que aumentar, está aumentando. CaCO3 tem que diminuir, está diminuindo. Letra C, CO2 tem que aumentar, está errada. Letra D, cálcio tem que aumentar. Então pode ser as letras A, B e D. Olha B, percebeu que o carbonato de cálcio está descendo numa reta? Se está descendo numa reta, o coeficiente angular é constante. Ele está dizendo que a velocidade é constante. E você sabe que a velocidade não pode ser constante. B está errada. Letra D. Ele está dizendo que a concentração de cálcio aumenta. Tá joia. Mas se você traçar a tangente, você vai ver que o ângulo no gráfico D vai aumentando. Então, no gráfico D, a velocidade é crescente. E nós sabemos que a velocidade é decrescente. Então, a quantidade de cálcio vai aumentar a cada momento, mas a velocidade com que ele é produzido vai diminuir. Então, a D está errada. Resposta certa. CO2. Observe que no gráfico do CO2, o volume de CO2 aumenta, como era de se esperar. Mas a velocidade com que ele é produzido é cada vez menor. Resposta certa, letra A. Olha aqui, isso aí é questão para ninguém. Vocês vão acertar. Concorrente de vocês não sabe isso. Vocês entenderam? Questão 15. Prova da Unicamp. Olha só, eu falei para vocês, cara, olha aí, soluções de água oxigenada, H2O2, decompõem-se produzindo água e gás oxigênio. Não falei para vocês que isso aparece o tempo todo. A figura a seguir representa a decomposição de 3 soluções de água oxigenada. Me desculpe, Unicamp. Representa a decomposição de 3 soluções de peróxido de hidrogênio. Água oxigenada é a solução, em função do tempo. Sendo que uma delas foi catalisada, ou seja, é a mais rápida de todas. Está aí concentração versus tempo. Como é que eu sei que esse gráfico diz respeito a reagente? Porque a concentração está diminuindo com o tempo. Qual das curvas representa a reação mais lenta? Justifique em função do gráfico. Olha a arte que eu fiz para ajudar vocês. Eu poderia ter feito de outra maneira, mas achei essa melhor. Olha lá. Tá vendo? Tracei um eixo. O intervalo de tempo é o mesmo para todo mundo. Peguei a curva 1, tá vendo? A curva 1 partiu lá de cima, observe. E nesse intervalo de tempo,
ela foi até esse ponto. Então, isso representa o que foi consumido nesse intervalo de tempo. Olha a curva 2. Olha lá, tá vendo? Lá da origem até o mesmo ΔT. Esse verde representa o que foi consumido na curva 2. Isso aqui representa o que foi consumido na curva 3. E aí eu separei os três para vocês. 1, 2, 3. Observe que na curva verde, que corresponde ao experimento 2, a quantidade decomposta foi maior no mesmo intervalo de tempo. Então, a verde é a reação mais rápida. E a roxa é a reação mais lenta, porque decompôs menos no mesmo intervalo de tempo. Vocês entenderam? Então a curva 3 é a mais lenta porque consumiu menos no mesmo intervalo de tempo. E qual é a catalisada? A catalisada é a mais rápida. É a verde. Onde houve o maior consumo no mesmo intervalo de tempo. Questão de Unicamp, questão de alto nível. Agora vamos para Bam Bam Bam. Camarada, isso aí é ITA. É outro patamar, meu irmão. Isso aí teu concorrente não vai entender nada. Saca? Considere uma reação química representada pela equação. Reagente dando produto. A figura a seguir mostra esquematicamente como varia a energia potencial desse sistema reagente em função do avanço da reação química. As letras A, B, C, D e E representam diferenças de energia. Com base nas informações apresentadas na figura, é correto afirmar que a energia da reação direta é do reagente para o produto, reação inversa é do produto para o reagente. A energia de ativação da reação direta é a diferença de energia dada por C menos A mais dado. A variação de entalpia da reação é... Bom, eu preparei isso aqui para vocês. Olha o que eu fiz. Eu fiz um lembrete para vocês. Observe. Pega uma reação qualquer. Tá vendo aí reagente dando produto? A diferença entre reagente e produto se chama ΔH. Ali está escrito ali, energia de ativação, mas eu melhorei isso. Aqui, ó. Aqui eu tenho reagente, tá vendo? Ali eu tenho o ponto máximo, tá vendo? Isso aqui é o que eu chamo de, energia de ativação. Então, o que é energia de ativação? É a energia entre o reagente e o ponto mais alto da reação. Entenderam? Tá aí o gráfico. Observe só onde está o reagente. Tá vendo o reagente? Tá aqui o reagente. Aqui o reagente. Qual é o ponto mais alto do processo? Esse aqui, ó. Esse é o ponto mais alto. Então, a energia de ativação, ela vai daqui até aqui.
é a diferença entre o reagente e o ponto mais alto. Então, a energia de ativação está aqui, ó. Perceberam? É o D, que é o vermelho, mais o verde, que vai do reagente até o ponto máximo. Entenderam? Isso é a energia de ativação da reação. Vou chamar isso de X. Então, qual é a energia de ativação da reação? É D mais X. Agora, se você observar, olha só, presta atenção. Isso aqui é C. Isso aqui é A. Se você observar, X é C menos A. Então, se você substituir X por C menos A, isso fica assim, ó. D mais C menos A. Se você ajeitar, fica C menos A mais D. Isso é o que eu chamo de energia de ativação da reação. Resposta: letra A. A energia de ativação da reação direta é a diferença de energia dada por C menos A mais D. Perceberam? Para poucos, não é? Mas o conceito é importante. Energia de ativação da reação não é soma de B e D. Que aí tem duas energias de ativação. Energia de ativação da reação é a diferença entre o reagente e o ponto mais alto. Não esqueçam disso. Tá beleza? Bom, espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Fiz isso com o maior carinho para vocês. Botei questões de diversos níveis. Tem para tudo que é gosto, para tudo que é nível. Você vai fazer SpaceX, tem aí dentro. Você vai fazer IME, tem aí dentro. Você vai fazer ITA, tem aí dentro. Unicamp, FUVEST, ENEM, tá tudo aí dentro. Você vai fazer comunicação. Ah, você não precisa acertar uma questão desse tipo, mas você tem que acertar as questões iniciais. Então, todas as questões que você vai precisar para resolver uma prova estão aí. Espero que eu tenha atendido a vocês. Já vou liberar para vocês agora a teoria do capítulo 3 e os exercícios do capítulo 3, que falam da lei da ação das massas e da ordem da reação. E aí eu finalizo cinética, tá bom? Espero ter atendido as expectativas. Fico muito feliz. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e tudo de bom para vocês. Muito obrigado.